líder tem 10 pessoas na equipe, mas só a opinião dele importa, ele só tem uma pessoa na equipe. Eu sempre falo isso. Sucesso não é o que você faz de vez em quando, sucesso é o que você faz todos os dias, né? Você constrói ele. Um bom líder é aquele que desenvolve pessoas. O líder ruim é aquele que resolve até problemas, até dá conta do recado, beleza, fez uma parte importante. Mas quando ele consegue fazer isso e desenvolver pessoas, ele de verdade é um grande líder. Quando dá tudo errado, para onde você olha? Você olha para a janela e culpa a equipe, ou você olha para o espelho e culpa você mesmo? E quando dá tudo certo, você olha para a janela e diz parabéns para minha equipe, ou eu olho para o espelho e digo, nossa, como eu sou bom? Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. A gente estava conversando aqui, rindo, que a gente compensa as falhas de áudio e vídeo com a qualidade incrível do conteúdo que a gente entrega, mas é porque você que está nos vendo, nos ouvindo, é muito bom. Então o nível de exigência é alto e a gente quer entregar alguma coisa que você curta, né, comente e compartilhe. Aí já vou dando, né, as 3 dicas que era para dar, de curtir, comentar e de compartilhar. E lembrar que a gente é o maior hub de soluções em vendas da América Latina. Então, Marcelo estava falando com o Fabiano hoje de manhã bem cedinho. O Fabiano acorda cedo, tá louco. Ele me manda e-mail às 6 da manhã. Ele estava dizendo, não respondi antes porque a gente fechou uns contratos de consultoria e diagnóstico. Eu falei, pô, que bom, que fico feliz. E você que está nos vendo, nos ouvindo, sim, nós podemos te ajudar com certeza absoluta em qualquer área de gestão comercial, qualquer desafio que você tiver. Venha falar com a gente. No mínimo, a conversa vai ser uma conversa inteligente, evoluída, tipo, honesta, franca, gostosa. E quem sabe a gente pode te ajudar aí a superar obstáculos, a melhorar o que você vem fazendo, e sempre que você olhar e disser, puxa vida, as coisas estão funcionando bem, mas eu acho que podiam estar melhor, a gente é o parceiro certo para isso. Atendemos o Brasil inteiro, atendemos clientes inclusive na América Latina, pequenos, médios e grandes, a gente, né, tem uma diversidade de clientes imensa e a gente adora isso porque permite que a gente faça uma troca de experiências imensa, né, de setores diferentes, perfis diferentes, regiões diferentes, culturas diferentes, né? A gente gosta muito de jogar esse jogo. E hoje a gente vai falar de liderança, um assunto que, né, faz parte aqui da essência do podcast Venda Mais, faz parte da essência do meu trabalho do Marcelo. E o Marcelo acabou de lançar um livro, que é O Rito de Passagem do Líder. Esse livro aí estava embrionário já faz um tempo, e na verdade, como todo livro, ele vem manifestar uma sequência de pensamentos e experiências que o Marcelo foi acumulando, né? E aí chegou uma hora que ele disse, eu vou juntar todos esses pensamentos num lugar só e eu vou defender uma ideia, um conceito, algo que eu realmente acredito. E, de novo, está baseado em muito conhecimento, muita experiência, muito, né, pensar sobre isso, em ajudar líderes a formarem outros líderes, mas também líderes a serem líderes melhores, né? Então, Marcelo, conta um pouquinho da ideia geral do livro e aí depois a gente se aprofunda nele. É isso mesmo. Está aqui o Rito de Passagem do Líder, né? Que é o novo livro. Esse livro é um acúmulo de experiência, né? Muitos anos aí vivendo com líderes fantásticos, né? Vendo líderes errarem, acertarem, novos líderes surgindo, todo esse processo acontecendo nas empresas. E com o tempo eu comecei a ver que tinha uma lógica no surgimento de um líder novo. E vi também outra coisa, o quanto um líder maduro se desenvolve quando ele faz um novo líder surgir, né? O quanto esse processo é uma via de mão dupla, super importante, como quase tudo na vida da gente. Então, o Rito de Passagem do Líder surgiu com essa vocação, né, de mostrar o quanto desenvolver novos líderes é muito importante para quem é desenvolvido e para quem desenvolve também. E o livro é muito engraçado, porque eu comecei a fazer um livro... A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o nome do livro. Isso é uma coisa muito doida. Eu sempre queria escrever um livro sobre liderança, porque eu acho que ele tem um poder muito grande de transformar a vida das pessoas e das empresas, e ele tem que trabalhar esse poder que ele tem. E um dia acordei com esse nome na cabeça, o Rito de Passagem. E a partir daquele dia eu falei, cara, na hora de começar a escrever um livro, comecei a escrever. O livro foi evoluindo e virou um livro técnico. Na época tinha umas 200 e poucas páginas. Só que quando eu terminei o livro técnico, eu tive uma sensação estranha. Falei, legal, tudo que eu aprendi nos últimos anos na prática e na leitura, na literatura, tudo está aí nesse livro. Mas o Rito de Passagem do Líder não é um livro técnico.
o nome do livro não combina com esse conteúdo técnico do livro. Aí eu voltei lá no começo do livro e fiz uma coisa que foi uma das mais desafiadoras profissionalmente da minha vida, que foi encarar o livro de novo e reescrever o livro colocando conteúdo teórico dentro de uma história, dentro de uma narrativa. É a história de um líder experiente, que é o Júlio, e uma pessoa que não esperava muito ser líder e se torna líder, que é o Michel. E aí foi criando um enredo, personagens, uma coisa muito louca, e aí eu reescrevi o livro dentro dessa dinâmica de uma história, né? Então o livro é uma grande história, e é muito louco fazer isso, porque eu nunca esperei fazer uma história. E algumas coisas acontecem muito engraçadas, assim, como, por exemplo, os personagens não começam a ter vida própria, né? Então, às vezes, Bianca entrava e eu estava escrevendo, ela falava assim, o que você está escrevendo, né? Eu falava, Bianca, eu preciso terminar de escrever isso aqui. Na verdade, o fluxo já não era o meu fluxo, era o fluxo do personagem junto com o meu fluxo. E se eu parasse ali naquele momento, ia ser desastroso, porque eu até retomo no dia seguinte, mas a lógica demora para pegar. Então, eu encarei umas coisas dessas que foram super prazerosas e muito bacana de fazer. E o livro está aí, 300 páginas. É um livro bem, bem grande, assim, para os padrões normais, assim. Fiz um livro de capa dura, queria fazer um presente de verdade para o líder e para os novos líderes. E aí a gente fez um livro muito, muito bacana, feito com muito carinho. Essa é a lógica maluca aí desse livro. Bom, antes de mais nada, parabéns, né, então, por mais um. E se você fosse pensar em quem se aproveitaria mais do livro? Em que tipo de líder que você estava pensando quando você escreveu? Com quem você estava conversando de verdade? Olha, o livro, ele, na verdade, ele fala do processo de evolução do líder, sabe? Quando o Júlio está ensinando o Michel, ele passa por uma reflexão nesse processo. Que muitas vezes o líder, ele quer dar resposta para tudo. E ele começa o processo de liderança dele sendo um cara super centralizador, e ele tenta decidir tudo, ele tenta falar tudo, ele tenta resolver tudo sozinho. Uma vez lá atrás, na Venda Mais, um artigo chamado Gerentite, que foi o começo desse processo, né? Que é o líder que detona as outras pessoas e se detona também. O segundo estágio do líder, no livro, é quando o líder começa a usar o poder da equipe para conseguir resolver coisas, resolver situações. Então ele começa a chamar a equipe para a equipe colaborar. Nesse momento ele descobre que a função do líder não é ficar falando muito, é fazer perguntas corretas, é usar o poder da equipe, né? Tem uma frase que eu uso muito nas minhas postagens, que é assim: se o líder tem 10 pessoas na equipe, mas só a opinião dele importa, ele só tem uma pessoa na equipe. Eu sempre falo isso. E quando ele decide que ele tem mais inteligência do que as outras 10 pessoas, ele está absolutamente iludido, né? Porque 10 cabeças vão pensar mais, melhor do que um. Então, o segundo estágio do líder é o líder que entende que ele precisa usar o poder da equipe para que a equipe não seja um fardo para ele, para que a equipe seja algo positivo e que ele use a inteligência da equipe. E depois que ele consegue fazer isso, ele vai para o terceiro estágio da liderança, que é o líder que coloca os indicadores e a missão no centro da operação, né? A equipe faz parte do processo, mas a missão e os indicadores vão nortear todo o trabalho que vai ser feito e todo mundo vai olhar para a mesma direção e vai fazer isso. Então, quando eu construí o livro, essa foi um dos pontos da base teórica para construir essa lógica de evolução e de desenvolvimento do líder. E eu acho que essa evolução é super importante. Então, você perguntou quem eu pensei, cara, eu pensei em um monte de líder que eu já vi falando e não deixando a equipe falar, ou tentando conduzir um processo que a equipe não estava convencida a produzir, a seguir. E, então, assim, a experiência foi um acúmulo, sabe, de situações que eu enfrentei nos últimos anos, que a gente passou nos últimos anos, dentro da Venda Mais, dentro do processo de mentoria, tudo isso, e que culminou nessa lógica de desenvolvimento do líder. Fora isso, tem um monte de outras histórias sobre a rotina, por exemplo. Tem várias situações ali que a gente considera super importante, e a gente já falou algumas delas aqui no podcast também, para que a gente consiga ter um bom resultado como líder. Liderança não precisa ser um sofrimento, liderança pode ser uma coisa super prazerosa e nobre, né? Essa é a essência do livro, e é isso que eu quis falar. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de rotinas, que eu acho super importante, porque eu acho que uma das coisas que eu sempre defendo também é que em alta performance tem consistência, e uma liderança de alta performance é uma liderança consistente, e as rotinas, então, fazem parte disso. Fala um pouquinho sobre elas, porque nem todo mundo pegou todos os podcasts, e é sempre bom reforçar e repetir, né? Assim, o líder precisa ter a gente só consegue aprimorar o que a gente tem como rotina, né? Ou como tem como processo. O líder não consegue aprimorar o que ele não tem desenhado claramente sobre qual é a rotina dele. E o líder comercial, o livro não é sobre
só liderança comercial, é sobre liderança de uma maneira geral, ele acha que a área comercial não tem rotina. Tem que ter rotina, é obrigatório que tenha rotina, porque você só consegue, mais uma vez, desenvolver o que você estabelece como uma rotina. Então o livro fala muito sobre isso, sobre a importância do líder ter uma rotina em relação à sua equipe, em relação ao seu processo de gestão e o quanto ele consegue ir evoluindo conforme ele vai repetindo o processo. Porque repetição e evolução, como você bem falou, é algo super importante para a gente conseguir chegar numa alta performance. Então a liderança, você fala assim, a liderança é um acúmulo de ações de gestão que termina num processo meio mágico que é a liderança. Mas é uma repetição de processo, né? Uma repetição de processo de gestão, uma repetição de acompanhamento de pessoas, uma repetição de desenvolvimento de pessoas, uma repetição de análise de relatórios, de documentos, de feedback, de tudo isso, que vai se repetindo de uma maneira tal que uma hora a equipe olha e fala, mas eu confio nesse cara, porque esse cara me dá segurança. A base da liderança é a segurança, é a confiança. E a confiança e a segurança você cria repetindo o processo, você cria fazendo as pessoas se sentirem protegidas e seguras ali dentro do ambiente corporativo. Então, a repetição e a rotina, para mim, ela é super importante para a gente construir, para você também, é super importante para a gente construir um processo de liderança que seja realmente consistente. E não é fácil, né? Porque a maioria dos líderes fica olhando, eu sempre falo que o pior exemplo de líder para mim, inclusive no livro eu falo sobre isso, são os líderes carismáticos. Porque a gente fica vendo os líderes carismáticos, né, e lendo, né? Você também já leu muitos caras das antigas, líderes carismáticos, a sensação que você tem é que não tem muita rotina, né? Que era aquele cara que tinha insight. Aí o cara começa a ficar líder, ele quer ter insight. Só que não vai ter insight. Vai ter processo que vai construir um modelo de liderança. A gente muitas vezes quer, eu brinco, né? O Pedro, meu mais novo, vai jogar bola, né? Então a primeira coisa que ele quer aprender é os dribles do Cristiano Ronaldo. Ou os dribles do Messi, ou os dribles do Neymar. Eu falo, cara, primeira coisa, corra pra caramba dentro do campo, seja o que mais corre, faça sua posição muito bem feita, marque bem, desmarque bem, passe bem e drible, né? O problema é que às vezes a gente ia começar pelo drible e às vezes a gente ia começar no processo de liderança, tendo essa cara genial, tendo um processo, sabe, aquele processo super criativo, quando na verdade primeiro faça o processo, repita o processo, desenvolva, dê feedback, contrate bem, demita quando for necessário, faça reuniões com a frequência necessária e aí de repente o líder acontece. Mas o líder não vem antes do processo. E às vezes o líder fica vendo, o gestor fica vendo esses caras carismáticos e fala, agora eu vou entrar e vou fazer do meu jeito loucão. Cara, não vai dar certo, a não ser que você seja um gênio, né? E ainda assim é preciso ter processo. Então, eu acho isso super importante, a rotina é muito importante e a gestão é muito importante. A liderança é ter corrente desse processo. Perfeito. Estava anotando aqui, sabe, estava falando de frases que a gente gosta, tem uma que eu gosto muito que diz que sucesso não é o que você faz de vez em quando, sucesso é o que você faz todos os dias, né? Você constrói ele, né? Então, exatamente, eu gosto muito dessa questão da rotina direcionada. Tem um exercício que eu faço que é do dia perfeito, eu faço muito quando, né, eu vou fazer alguns exercícios, e eu separo, então a pessoa me coloca, por exemplo, os metas e objetivos da vida dela, e depois a gente fala do dia perfeito dela, e aí eu digo, ok, agora vamos pegar teu dia perfeito e vamos ver, se você continuar fazendo esse dia perfeito, ele te leva à meta? E aí muitas vezes a resposta é não, e você vê que então a pessoa tem uma rotina, só que essa rotina não está levando para onde ela queria, ela tem que repensar, né? É super importante. Eu anotei duas coisas aqui que eu queria falar com você, porque uma delas você falou, por exemplo, do drible, e já querer fazer Cristiano Ronaldo. E meus filhos são a mesma coisa, eles ficam vendo os melhores momentos no Instagram e aí eles não entendem que o cara tá há 30 anos treinando 12 horas por dia, só fez isso da vida inteira, aí o cara pega aqueles 30 segundos e diz, não, eu quero fazer igual. Eu digo, então você quer fazer igual? Então você tá 30 anos ralando 12 horas por dia, né? Tipo, não, o cara... Não, mas... Então, uma das coisas que eu queria que você falasse que é uma coisa que também acho que desafia todo mundo, que é como... Eu consigo pular etapas da liderança? Você acha que existe uma escala natural? Eu consigo ir por exemplo, você colocou 3 níveis aqui, eu consigo ir do número 1 para o número 3? Ou se eu estou no 1, eu me conscientizo em ser o melhor número 1, passar para o número 2 e vou... Porque às vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas querem apressar o processo,
né? E aí, às vezes, acabam... Ou, por exemplo, elas dizem, eu assisti lá o podcast do Caetano falando sobre liderança, ele falou que tem que fazer... O cara faz um checklist e começa a fazer o checklist só porque ele acha que aquilo vai levar, né? Fala um pouquinho sobre esse amadurecimento, porque como você falou que, né, é um ritual de passagem, né? Quer dizer, é um movimento contínuo, e depois isso me leva à segunda pergunta, que é o movimento termina? Eu vejo o seguinte, Raul, se a pessoa tem consciência do processo, ela já evolui um pouco, sabe? E o livro tem a intenção de dar essa consciência para a pessoa do processo. Então, por exemplo, um líder que está ali, e no livro, em várias situações, o Júlio fala para o Michel, ele fica olhando a reunião do Michel, o Michel falando durante meia hora, e a equipe apenas um pouco de sono, e ele fala, cara, você está entendendo que de verdade a equipe não está aprendendo nada com o que você está falando. Se você não fizer a pergunta para eles responderem, eu acho que dá para acelerar o processo, sabe? Eu acho que dá para a pessoa tendo consciência de onde ela quer chegar. Minha visão é que ele consegue desenvolver de uma maneira mais lógica. Inclusive, o livro é um pouco sobre isso. As pessoas falam assim, Caetano, tem um jeito de desenvolver um líder? Tem jeito. Tem jeito. E o livro ele tenta contar um jeito de desenvolver um líder e um jeito de criar uma rotina que tenha uma máxima performance dentro do processo de liderança. Tem uma maneira de construir. É igual um treino de qualquer esporte, tem um jeito. E depois de quase 30 anos vendo líderes, desenvolvendo líderes, eu falei, cara, tem algumas coisas aqui que são muito comuns a esse processo de desenvolvimento, e o livro pega esse processo que é comum e mostra ali, cara, tem um método para você desenvolver. Só que a maioria das vezes, o líder mais experiente negligencia esse processo. Na maioria das vezes no Brasil, o cara vira líder assim, alguém bate nas costas e fala, vai liderar. E ele não sabe nem o que é liderar. Ninguém acompanha o cara dentro desse processo. Então, geralmente é o RH que chama a pessoa e fala assim, agora você é líder, parabéns, vai lá. E ele olha em volta as referências dele, que muitas vezes não são positivas, e aí, cara, ele repete o processo. Então, esse negócio do jeito de liderar, do modelo de liderar, tem uma maneira de se desenvolver, na minha opinião, mais rápido. Dá para pular do 1 para o 3? Não, mas dá para passar do 1 para o 2 rapidamente. E o 1, para mim, é um estado mental de você achar que você entrou na liderança e tem que resolver todo o problema. Não tem que resolver todo o problema. Você tem que se desenvolver e, junto com a equipe, conseguir superar os obstáculos. Então, na minha visão, dá para acelerar bem o processo. Dá para o cara se tornar líder num tempo mais curto do que se espera. Desde que ele tenha disciplina, desde que ele tenha rotina, desde que ele tenha processo, desde que ele não desvie do caminho. E é muito fácil desviar do caminho, né? O líder começa a fazer pela equipe, o líder começa a fazer no lugar do time, o líder que começa a negligenciar várias situações, aí não vai dar. Mas se ele tiver um processo, acredito que ele consegue evoluir bem mais rapidamente, e é isso que eu tentei transmitir no livro, sabe? Então, assim, mas veja, são 300 páginas para o cara evoluir mais rapidamente. Até nisso tem que ter uma disciplina, né? Porque o livro vai repetindo alguns processos que, na minha visão, são super importantes. Sabe que eu gosto muito, tem o Malcolm Gladwell, ele popularizou o conceito das 10.000 horas, né, para você alcançar a maestria. E aí eu já vi várias entrevistas dele falando sobre isso, que as pessoas não entendem isso corretamente, porque são 10.000 horas dedicadas à melhoria. Então, não é simplesmente fiz 10.000 horas disso aqui e pronto. Não, eu fiz claramente procurando melhorar. Inclusive, depois que foram aprofundar, se você melhora a tua técnica e se faz corretamente, você não precisa de tantas 1.000 horas, certo? Com 10.000 horas é quase como se fosse uma curva, você vai chegar lá. Então, por exemplo, o líder ou a líder que começa a estudar liderança, para mim, é que nem você falou, tipo, já dei o primeiro passo, já mostrei que eu quero melhorar, é uma sede de conhecer, de se aprofundar, e já que a gente vai fazer, vamos fazer bem feito, né? A maior parte das pessoas está em cargos de liderança porque tinha outras características muito positivas, né? Então, alguém disse, você vai ser líder agora, e aí você tem que desenvolver um outro conjunto de habilidades. E eu acho que não termina nunca, inclusive eu acho que é um grande sinal para o resto da equipe. Né, um líder que está constantemente se desenvolvendo, é muito mais fácil chegar para dizer para a equipe, vamos nos desenvolver. Tipo, precisa se desenvolver, porque a equipe está vendo isso, né? E aí me leva a dois E's aqui que eu estava anotando também quando você estava falando. Primeiro, eu queria que você falasse do ego do líder, porque eu tenho certeza absoluta que o ego vai mudando conforme vai mudando de etapas, vai ficando mais experiente, e tem alguns problemas que surgem por excesso de ego, mas também não pode não ter.
certo? Tipo, tem que ter né, um pouquinho. E outra coisa de liderança pelo exemplo. E aí talvez você possa contar histórias práticas, pode até citar nome se quiser ou não, mas de exemplos que você vê que fazem com que a pessoa vivencie isso que a gente está falando e que às vezes até colocam o ego dela para mostrar que ela, né, do tipo, tá realmente tão controlada, ela tá numa, né, então às vezes é a forma como ela se expõe, às vezes como ela lida com algumas situações, quem ela convida para algumas coisas, mas vamos começar então falando do ego. Fala um pouquinho do ego, qual que é a tua visão em relação a isso, e depois liderança pelo exemplo. Assim, o líder tem que ter dominância. E dominância é a capacidade de ir lá e ir para frente e, às vezes, fazer acontecer. Isso tem a ver com ter um pouco de ego, né? Sustentar esse processo de liderança. O líder não pode ser um bola murcha, ele tem que ser um cara confiante, né? Mas entre o ego, a confiança e a arrogância, tem um ponto super chave aí no processo. Né? Quando o Jim Collins escreveu lá O Gigante Sky, mais ou menos esse é o título do livro, né? Ele fala que a primeira etapa é o excesso de confiança originado pelo sucesso. Então, a primeira etapa de qualquer queda é o excesso de ego, é o excesso de confiança. Isso é a etapa inicial da decadência de qualquer coisa, de uma empresa, de um líder, de um vendedor, de todo esse processo. Então, o ego ele é importante no sentido que ele gera confiança e autoconfiança, mas ele é muito negativo quando ele domina a situação e o líder acha que ele sabe absolutamente mais do que toda a equipe junto. É claro que o líder tem que ter um momento que ele decide. Tem um momento que ele tem que entrar e falar assim, tá, eu vou decidir, porque é parte do que se espera. O líder é parte do que se espera do processo. Mas o líder, o ego é algo super nocivo quando o líder para de aprender. Imagina hoje em dia, o líder que para de aprender hoje, em 2 anos, ele está obsoleto. Porque o processo de liderança e a sociedade está se transformando de uma maneira que o líder que não aprende, ele está terrivelmente fadado ao insucesso. Muito rápido. Antigamente demorava 10 anos para o cara ficar obsoleto. Hoje em dia, em 2, 3 anos, ele fica obsoleto. Então a gente precisa, de verdade, cuidar do ego para que o ego não segue e não acabe com o processo de aprendizado. E para mim, cara, o processo de desenvolvimento pelo exemplo, eu conto isso no livro, né? De um líder que chega todo dia na empresa com um livro embaixo do braço. Esses dias eu fui dar uma palestra numa livraria e eu falei assim, olha, contei essa história. O líder chega todo dia com um livro embaixo do braço. Porque o líder geralmente chega assim, eu quero fazer um clube de leitura da empresa, certo? Mas ele nunca apareceu com um livro lá. Aí eu falo, cara, não vai rodar. Eu quero chegar com um livro embaixo do braço, todo dia na empresa, lendo o seu livrinho, não sei o quê. Uma vez a cada 90 dias, 60 dias, ele chama a equipe e fala assim, terminei de ler o livro. Eu queria contar para vocês o que eu aprendi. Aí a equipe vai olhar, vai falar, bacana, não sei o quê, ouvi. E ele termina a apresentação e ele pergunta para a equipe, vocês têm alguma coisa para me contar sobre leitura, alguma coisa que vocês leram? Nada acontece. Depois de um ano, nem que seja por vergonha na cara, a equipe começa a falar assim, opa, eu também estou lendo um livro, e eu também queria falar o resumo do meu livro aqui. Isso é de verdade, isso é exemplo, isso é um líder que desenvolve. Então, quando eu falo com líderes, eu chego e falo assim, cara, quem daqui está estudando? Aí, numa sala com 40 pessoas, tem 3 que estão estudando. Eu falei, quem daqui gostaria que sua equipe aperfeiçoasse? Todo mundo levanta a mão. Eu falo, cara, na boa, se você não está estudando, a sua equipe também não vai aperfeiçoar. Porque você não está como líder sendo uma referência e um exemplo para isso. E hoje em dia não estudar é um desejo. Porque assim, se você quiser, você pode se aprofundar em IA, você pode se aprofundar em liderança, você pode se aprofundar em qualquer coisa. Você faz um curso rápido, você faz um curso gratuito. Então, assim, estudar é algo que você tem que colocar na sua rotina, porque senão você não vai evoluir. Então, às vezes o líder quer que a equipe faça, né? Peter Sand, lá na quinta disciplina, né? Às vezes o líder quer que a equipe faça o que ele não faz, né? E às vezes as pessoas ouvem isso e falam assim, quer dizer que o líder tem que ser operacional? Não. O líder tem que ser estratégico na maneira de dar bons exemplos para a sua equipe. E aí ele consegue fazer com que a equipe siga o líder e se sinta assim, inspirado por ele. Inclusive, é uma forma de criar outras lideranças que já vêm com o modelo correto de trabalhar, porque veja que você está, no fundo, mexendo profundamente na cultura da empresa quando você faz isso, né? Que você vai estabelecendo um padrão de excelência que começa a ser natural para todo mundo, e as pessoas, chega uma hora que elas nem pensam mais nisso, tipo, para elas é natural, e você sente muito isso quando vem alguém de fora, e diz, uou, né, tipo, mas é que, né, aquilo foi construído. E você estava falando do Jim Collins, ele tem aquele teste da liderança que ele chama da janela e do espelho, que eu gosto muito e que tem muito a ver com a questão do ego e do exemplo também, está muito ligado nas duas coisas, por isso que eu anotei aqui.
que é quando dá tudo errado, para onde você olha? Você olha para a janela e culpa a equipe, ou você olha para o espelho ou culpa você mesmo? E quando dá tudo certo, você olha para a janela e diz parabéns para minha equipe, ou eu olho para o espelho e digo, nossa, como eu sou bom, né? E você vê que uma pessoa em cargo de liderança que tem um ego complicado, que tem, por exemplo, problemas de autoestima ou uma sensação de desvalorização, ela tem uma necessidade quase que compulsiva de fazer com que as pessoas a respeitem, admirem, nossa, tem que, né? É aquela pessoa que pede feedback, mas no fundo ela está querendo elogio, qualquer coisa que não seja um elogio já é um problema. Quer dizer, você vê que começa a realmente influenciar, eu acho que o ego acaba tocando tudo que a gente faz e acaba depois fazendo com que os exemplos e a rotina da pessoa também, né, seja tocada por isso também, porque ela é influenciada. Então, acho que uma das coisas mais importantes que o líder pode ter é essa conversa mental permanente, dizendo, né, qual que é a minha função, qual que é o meu papel, por que que eu estou aqui, né, do tipo, né, o que que eu represento de verdade. Muito legal, muito legal. O legal do livro não ser em primeira pessoa, ainda que tenha um alter ego ali da história, né, é que durante o livro todo eu cito livros. Eu cito referências bibliográficas ali para o cara ler, sabe? Porque, então, sobre o ego, por exemplo, eu cito o livro O Ego é Seu Maior Inimigo, né? Então, assim, vários momentos do livro, e a gente conversando aqui, a gente conhece também, né? A gente, cara, você quer aprofundar nisso? Vai lá. Se isso não é um problema para você, ok, mas se é um problema, vai lá e aperfeiçoe lendo esse livro aqui. Porque é isso, né? A gente precisa ter referências para lidar com esses desafios. Você vê, a gente não combinou essa conversa aqui e você falou, pô, como é que funciona o ego? Cara, tá lá, tem um capítulo que fala sobre o ego, que é um problemaço dentro do processo. E tem um livro especificamente sobre isso, né? Mas aí, como a ideia do livro é mostrar um processo geral, ele vai passando, mas ele dá referência para que a pessoa se aperfeiçoe. E às vezes esse é um problema grande, aí a pessoa tem que ir lá e dar uma olhada em conteúdo específico sobre isso, porque é uma armadilha terrível. É, perfeito. E eu queria então, até porque era uma das minhas anotações aqui, já engatar a próxima pergunta, que é, eu tenho um conceito que eu acho muito, muito poderoso, que é o de liderança situacional. Ou seja, dependendo do que a situação exige, eu tenho que ter uma postura. Isso significa que, no fundo, o líder tem um cardápio de opções, um leque de opções, e que quanto mais evoluído você é, maior o teu cardápio. Me lembra um pouquinho aquele filme do Divertidamente, que quando a criança é pequena tem 5 emoções e são só aquelas 5 e pronto. E pouca gente prestou atenção nisso, mas quando o filme termina, o Divertidamente 1, ela está fazendo um upgrade da sala de comando e aí porque antes só tinha 5 botões grandões, era aqueles ali, pum, bum, bum. Depois não, vão tendo os botõezinhos, o certo, a alavanca, tipo, fica um painel de controle assim. E a liderança me parece um pouquinho isso. Quando eu estou no começo da minha carreira de líder, eu provavelmente só tenho um jeito de fazer, né? Eu não desenvolvi isso. Conforme eu vou evoluindo, eu teoricamente deveria desenvolver esse, né, do tipo arcabouço, né, quase uma caixa de ferramentas onde eu tenho coisas para fazer. Ao mesmo tempo, eu tenho coisas que já funcionaram, coisas que não funcionaram, ou seja, eu começo também a lapidar o meu jeito de fazer, que pode estar certo ou errado, certo? E então, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da evolução do líder, dele não se prender só a um modelo que funcionou, de estar aberto e de principalmente ter permanentemente essa caixa de ferramentas sendo desenvolvida e disponível. Nossa, Raul, isso foi um. Falo sobre isso no livro, mas é uma vivência que eu tive com um cara que, eu não vou citar o nome aqui jamais, mas é um cara que eu sempre admirei muito como líder. E ele estava numa empresa e a empresa não conseguia atingir os objetivos e ele falou assim, olha, a empresa precisa diminuir de tamanho. Ele era um líder comercial, porque ela tá exigindo muito caixa e não tem grana para tirar do caixa. Então a gente precisa vender menos. Mas, ao mesmo tempo que ele falou isso, ele ficou sentado na cadeira dele esperando a empresa tomar decisões, certo? E a empresa olhava para ele e falava, guerreiro, vai para a estrada, vai lá, faz o seu caminho, faça negociações boas para nós que a gente está pensando aqui. E a reação que ele teve à situação não foi a reação que a empresa esperava e que ele teria que ter em relação à situação. Estamos vivendo uma crise, demonstre uma situação de crise para a sua equipe, para o mercado, para nós, e isso vai nos dar confiança para que a gente faça o que você está falando, já que você está fazendo e cumprindo o seu papel. Resumindo, ele foi demitido dentro do processo.
né? No livro fala, em um determinado momento, que o Michel não está conseguindo atingir os objetivos, ele faz uma reunião semanal com a equipe, aí o Júlio, o mentor dele, chega e fala, meu irmão, e a meta? Ah, não estou conseguindo bater. Quando tem reunião com a equipe? Daqui a uma semana, fiz hoje. Ele fala, uma semana? Você não está conseguindo atingir seu resultado, cara. Você não vai acelerar esse processo, você não vai tomar decisão nenhuma. Você vai continuar jogando o joguinho tradicional sem conseguir atingir o resultado. Você não vai acelerar e encurtar o ciclo. Aí ele falou, puxa, é verdade. Né? Então, às vezes, o líder está dentro do processo, dentro de uma crise, dentro de uma situação que exige uma mudança de comportamento dele, e ele não muda. E ele continua naquela batidinha, ele continua naquela rotina, e ele fala, vou conseguir atingir meus resultados. Não vai, cara. Você vai ter que dar um sinal para a sua equipe. Galera, nível de atenção maior. Isso pode acontecer de diversas maneiras, isso pode acontecer de diversas formas, né? Acompanhando o resultado todos os dias, pode acontecer acelerando o processo de reuniões, pode acontecer com você indo para campo mais agressivamente junto com o time, saindo lado a lado, mas uma mudança de comportamento do líder gera uma mudança de comportamento da equipe. Um líder que trabalha bem no situacional gera uma equipe que também aprende a fazer isso. Então, quando o líder ele começa a dar esse tipo de movimento, ele começa a criar uma equipe que também tenha consciência dessa mudança. E se ele explica para a equipe por que ele está fazendo isso, ele liga o gatilho também da equipe. Ó, galera, não está vindo o resultado? Todo dia vamos fazer reunião, todo dia eu preciso que vocês olhem os seus resultados e acompanhem o resultado todo dia. Na reunião aqui a gente vai chegar e vai compartilhar o resultado e vamos ver o que vai acontecer todos os dias. Cara, você ligou uma maneira diferente de pensar na sua equipe. Muitas vezes o líder faz isso, mas ele não comunica a equipe. E aí também não está educando. Ele está só resolvendo a situação. E eu falo sempre no livro várias vezes que o líder é um educador. Essencialmente é um educador. Então, quando ele está sendo isso, vamos reagir dessa maneira? Como vocês podem reagir? A equipe começa a olhar e falar, cara, eu também tenho que reagir, né? Então, ele é situacional com uma equipe que também entende o processo situacional. Isso é muito, muito rico. Marcelo, a gente está encaminhando aqui, né, para o final aqui do nosso programa. Antes de mais nada, de novo, fantástico. Que legal que você finalmente conseguiu colocar no papel. Que legal porque eu me lembro quando você tinha aquela tua palestra que você levava um repentista, né? E agora então você está contando histórias, então, né, e causos assim do tipo. Sim. Então, tipo, é legal ver exercitar o conhecimento e a experiência, mas colocar vou chamar de pitada artística, né? Um molho de Caetano, assim, né? Algo que ninguém mais faria. Mas pergunta que eu acho que é importante, ela é simples, mas no fundo ela meio que resume e sumariza tudo que né, você pensa sobre o assunto. Qual que é a definição de um líder ruim, fraco para você? E qual que é a definição de um líder bom para você? O líder bom é o líder que desenvolve pessoas. O líder bom é o líder que desenvolve pessoas. A essência da liderança é desenvolver pessoas, né? Quem é um bom pai? O cara que consegue desenvolver e criar bons filhos, orientando, acompanhando, sentando junto, trocando ideia. Um bom líder é aquele que desenvolve pessoas. O líder ruim é aquele que resolve até problemas, até dá conta do recado. Beleza, fez uma parte importante. Mas quando ele consegue fazer isso e desenvolver pessoas, ele de verdade é um grande líder. Minha visão é que o líder precisa desenvolver pessoas. Porque se ele não desenvolver pessoas, ele vai passar a vida inteira. Não desenvolver a equipe significa que você está aprisionado na sua posição. Né? Desenvolver a equipe não é uma questão altruísta, né? Eu quero desenvolver o outro, é porque se eu desenvolvo o meu time, eu também me desenvolvo e eu também posso dar o próximo passo. Se eu não desenvolvo o meu time, quer dizer que eu vou ficar preso sempre na mesma posição, resolvendo os mesmos problemas, e isso uma hora vai te cansar, ou vai cansar a empresa onde você atua. Então, um líder bom para mim é o líder que desenvolve pessoas. Resolver problema é parte do processo, ter resultado é parte do processo, Mas se você não desenvolver pessoas, você vai ficar tendo resultado na força a vida inteira. Então, isso para mim não é uma opção, isso não é aceitável. Perfeito. Muito bom. Marcelo, quem quiser saber mais sobre o livro, onde é que encontra? Mais uma vez, está aqui o livro, estou super feliz. Já está distribuído aí pelo Brasil, já está Livrarias Curitiba, já está indo para várias livrarias aí pelo Brasil, já está nos principais marketplaces aí, já está na Amazon, já está no Mercado Livre, já está no estante virtual, já está em tudo quanto é lugar. O livro está indo pelo Brasil, felizmente indo super bem, né? Isso me deixa muito feliz, porque é meio que uma missão aí e o livro está acontecendo. Então, se você entrar ali na internet e procurar, você já vai achar, e daqui a pouco nos aeroportos aí do Brasil você começa a achar o livro também. Está super quente, né? Chegou na minha mão tem acho que nem 10 dias, mais ou menos.
e felizmente está acontecendo super bem, eu estou muito feliz com isso. E a palestra também agora? Tem palestra e workshop sobre isso também, para quem quiser? Já tinha, né, Raul? Na verdade, já tinha essa palestra de liderança. E é engraçado, esses dias o meu presidente comercial falou: pô, Caetano, você fala de representação comercial, você fala de vendas, agora não está falando de liderança. Eu falei para ele assim, cara, todo representante comercial que cresceu na vida virou líder, né? Poucos cresceram sozinhos, então vai lá e lê o livro também, né? Porque é um processo de desenvolvimento. Então, sim, tem uma palestra. Enfim, na verdade é a nossa vida, né, Raul? Se pensar bem, desde que a gente tá junto na Venda Mais, dentro dos projetos de consultoria, principalmente, a minha função é ficar do lado do líder, né, há muitos anos já. Então, isso daqui continua sendo a missão, continua sendo o processo, aprender com cada um dos líderes e, de alguma forma, ensinar também pelo acúmulo de experiência que tem nesse tempo. Então, esse trabalho aí é mais um acúmulo de experiência mesmo, que culminou nesse livro aí, com uma pitada de Caetano, como você bem disse, né, cara? Com uma pitada de tentar fazer um pouco diferente, e isso eu acho que é super legal. Deixa eu falar uma coisa aqui, bem pessoal aqui, né? Essa semana, falei, você gosta de um evento, né? Você também é um cara que vem de marketing, né? Você é um cara que também tinha uma referência super importante, você vem de marketing direto, né? Eu, quando fui para São Paulo fazer SPM, eu fui inspirado nele, que é um cara que me inspirava em termos de criatividade, e eu queria ser redator publicitário. Eu escrevia uns contos e umas coisas assim, e eu queria ser redator publicitário e queria, enfim. Aí cheguei lá em São Paulo, vi que o redator tinha comando, mas tinha menos comando do que eu esperava. Daí eu fui para marketing, e aí, com o tempo, Venda Mais, eu fui para vendas, antes da Venda Mais mesmo, na minha empresa de marketing, eu já queria saber se estava vendendo ou não, e aí ficou a Venda Mais, e a vida virou vendas de verdade, né? E aí, quando eu escrevo um líder, na verdade, eu estou exercitando aquilo que era parte da minha vocação e que eu precisava exercitar e que faz parte do processo. Então, às vezes, as pessoas podem dizer, eu queria fazer outra coisa, eu não sei o quê. Cara, dentro do que você está fazendo, você pode exercitar várias situações da sua vida. Só você precisa realmente se determinar e, às vezes, trabalhar fora de horário para que você consiga exercitar essas coisas, né? Então, esse livro, contando uma história, lá atrás, eu com 17 anos, indo para São Paulo, encarar porque eu gostava de escrever, né? Porque eu gostava de escrever histórias. E daí o livro é uma história. Sempre dá para a gente exercitar o que a gente tem lá no fundo da gente, como uma coisa que a gente é apaixonado para fazer, e esse livro é um pouco parte desse processo. Que maravilha. Sabe, tem uma frase do Sartre que diz que inferno são os outros, e para mim, na verdade, inferno é quando você não usa um talento, né? Tem uma artista que escreveu um livro muito legal que a Marília me deu no meio da pandemia, e que ela diz que Deus, na sua infinita sabedoria, não consegue expressar toda a sua criatividade e encontrou no ser humano uma forma de fazer isso, então ele cria seres humanos e diz através de você, né, e uma forma de você, então, admirar certo? Essa grande força, essa grande energia, é você seguir essa tua vocação e dizer, tá, o que é que realmente eu faço de diferente? Onde que eu posso dar, né, essa pitada de Caetano? E é legal de ver isso, porque na verdade é uma manifestação de algo maior e fica muito verdadeiro, né? Do tipo assim, você vê que, né, você fala com vontade, você fala com energia, o olho brilha, as pessoas querem escutar e ouvir, quer dizer, tipo, contamina positivamente, é muito legal de ver isso. Muito bacana. Comentários finais para a gente terminar aqui? Legal, é isso. Obrigado. Você faz parte dessa história, né, Raul? Porque nossa convivência é uma convivência de muitos e muitos anos, né? Acertando, errando junto, brigando, discutindo, vivendo liderança na raça, na prática mesmo, né? Então, você é parte importante e muita coisa que eu aprendi com você aqui dentro desse livro aqui. Então, isso é muito bacana. Então, a gente compartilhar esse caminho também, de alguma maneira, a gente compartilha esse livro aqui com toda certeza. Vai ser um outro podcast, o rito de passagem dos sócios, né? Do tipo assim, a todas as etapas do casamento, né? Do tipo, né? Como que vão passando assim, né? Tipo, as pessoas olham de fora, nossa, como eles são amigos, eles se dão super bem. Sim, nós damos amigos, somos super bem, mas, né? Tipo, teve todo um processo para chegar aqui. Marcelo, Exato. spoiler de final. O Michel consegue subir? Ele vira líder? O Michel vira líder. Ele vira líder, não demora muito para o Michel ficar líder, né? Mas o Michel ele aprende muito no processo de liderança, mas no final do livro acontece uma coisa muito diferente e inesperada. Mas esse final, o pessoal vai ter que ler o livro. Mas o Michel vira líder, sim. Ele vira líder
E é legal isso do livro, porque quando ele é chamado pelo Júlio para liderar, o Iberico fala, então eu vou liderar amanhã, o Júlio fala, não, você vai liderar quando você tiver que liderar. Então uma parte da liderança dele, do exercício de aprendizado, ele passa antes de se tornar líder. E normalmente não acontece, né? Normalmente vai lá e lidera. Uma parte ele acontece antes, mas ele vai virar líder. Mas no final do livro acontece uma surpresa que enfim, o desenrolar desse livro aí. Então ele vira líder, ele aprende antes, como deveria todo mundo aprender, e ele, depois que ele se torna líder, ele continua aprendendo como é a vida da gente mesmo. E no final acontece uma coisa bem bacana, mas aí eu vou pedir para o pessoal ler o livro e comentar, que vai ser muito bacana compartilhar com vocês essa jornada. Perfeito, muito legal, muito legal. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, super bate-papo aqui com o Marcelo, lançando seu livro novo sobre liderança. Se você é apaixonado pelo assunto, quer se desenvolver, realmente recomendo muito. Então, o rito da passagem do líder, né, e contado em forma de história, que é muito legal, então misturando experiências, citando livros, dando casos, né, e né, subindo nessas etapas que o Marcelo falou, começando com a centralização, depois né, o poder da equipe, e depois trabalhando com indicadores e a missão no centro. Muito legal essa evolução também. Lembre de curtir, de comentar e de compartilhar esse programa. Lembre de fazer isso aqui em grupo, é um grande exercício de você debater como que anda a liderança na nossa empresa. Pense você mesmo como que você está em relação à sua própria liderança, mas ao fato de estar desenvolvendo novos líderes. E lembre que nós podemos te ajudar nesse processo. Embora a gente se chame Venda Mais, e a gente, né, basicamente só trabalha na área comercial, mas o desenvolvimento de lideranças é um dos nossos pontos fortes, é uma das coisas que a gente melhor faz, é onde a gente acha que se destaca, né, e né, temos clientes né, que nos adoram até hoje por causa disso, porque a gente ajudou as pessoas a fazerem isso de uma maneira que é muito positiva para todo mundo. Então, grande abraço, muito obrigado, e nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Até lá, grande abraço, obrigado, boas vendas. Tchau.